Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Topo News, onde a gente explora as informações sobre topografia, GNSS RTK, georreferenciamento. É um bate-papo descontraído com convidados especiais. E hoje a gente vai falar sobre o tema explorando os números na topografia. Falaremos sobre valor presente e valor futuro. Qual a melhor hora de fazer um investimento no equipamento, melhor hora de fazer um investimento na sua área de topografia, georreferenciamento, obras. E o nosso convidado de hoje é o Fábio Bertucci. Ele é contador, ele é mestre e professor especializado em finanças, com mais de 22 anos de experiência na área, e vai dividir hoje com a gente a sua experiência com os números e como a gente pode tirar proveito deles. Olá, Rafael, tudo bem? Como vai tudo você? Bem. Prazerzaço. Você está falando de onde, Fábio? Eu estou falando de São Paulo, estado de São Paulo, estou no interior de São Paulo aqui. E a gente tem uma empresa nessa área de contabilidade e finanças. Eu atuo como perito judicial aí há mais de 18 anos, sou professor universitário, tenho mestrado em ciências contábeis. Então, assim, a gente milita um pouco aí nessa área contábil e financeira já há um bom tempo e tem um pouco de expertise para, na medida do possível, colaborar aí com você nas informações. Que isso, 22 anos não é para qualquer um não, hein? É uma vida, basicamente, né? Que legal. E, Fábio, hoje a gente vai falar um pouco sobre os conceitos aí, sobre valor presente e valor futuro, né? A gente tem pouca instrução disso sobre quando a gente começa a trabalhar em campo, quando a gente começa a querer medir terrenos, fazer georreferenciamentos, a gente tem poucas instruções a respeito desse termo, que ele é muito falado quando a gente fala em investimento, quando a gente fala em contabilidade, né? Que você consegue resumir um pouco para a gente poder se adentrar aí nesse tema? Claro, vamos lá. Vou tentar ser sucinto aqui e, na medida do possível, um pouco didático para que quem está nos assistindo e ouvindo também, né? Então, quando a gente fala de valor presente, a gente está falando de algo agora, né? Então, quando eu falo quanto vale determinado bem, determinado produto ou um serviço, quanto vale isso hoje? Tá? Então, a gente está falando do valor presente nesse momento agora, se eu for adquirir ele. Se eu falo de valor futuro, a gente está falando dele lá na frente, né? Então, na matemática financeira, em finanças, a gente tem um fator que ele é fundamental e determinante, que é a questão do tempo, né? O tempo, na área financeira, ele tem uma relevância absurda para nós. Então, quando a gente fala de tempo, a gente está falando de dinheiro. Eu estou falando hoje de um produto, a gente pode pegar um produto aí qualquer, um produto aí que custa, né, preço de venda R$1.000 à vista. E aí a gente vê as informações, né? R$1.000 à vista ou 12 parcelas de R$1.000. Olha só, quem está um pouco desatento, Rafael, não percebe essa diferença, né? Só que eu estou falando dos R$1.000 à vista, é o valor presente. Uhum. As 12 parcelas de 1.000, lá no final, eu terei pago R$1.200. R$1.200, que é o valor futuro. Então, quanto que eu paguei no final? R$1.200. No princípio, a gente pode achar que é pouco, né? 12 parcelas de 1.000, 12 parcelas de 1.000 dá R$12.000, né? Então a gente está falando aqui de R$1.000. 12 parcelas de 1.000 dá R$12.000, ou 10.000 à vista, tá? Elucidando aqui, 10.000 à vista. Dando então, um desconto à vista. Não é um desconto à vista, na verdade a gente está capitalizando isso, a gente tá utilizando o tempo como juros, porque na matemática financeira, na contabilidade, o tempo ele vale. Então, quando eu deixo de pagar isso e vou pagar isso lá na frente, geralmente você paga um valor maior, né? Então, a gente tem um conceito de valor presente, que é o valor que eu pago agora, à vista, para eu levar para casa, zero, ou eu vou parcelar isso, ou eu vou postergar esse pagamento lá para frente. O tempo, ele nos leva à questão de juros. E para simplificar, então, você está até fazendo uma conta aqui sem juros, né? Está simplificando aqui, R$12.000 parcelado em 12. Então. E aí, R$10.000 parcelado em 10. Nessa continha aí, se a gente pegar aqui um produto de R$10.000 à vista, ou 12 parcelas de 1.000, eu vou estar pagando 12.000.
12 mil. Ah, sim, então, tem uns jurinhos aí. Tem R$2.000. Então, olha só a fala, um jurinho. Esse jurinho, ele é 20%. 20%. É 20%. Então, a gente não se atenta a isso. Uhum. Né? O brasileiro não parece que não faz conta, né? A gente vê o que... será que eu consigo pagar e tal, por mês, né? Então, basicamente isso. Na verdade, o que o brasileiro ele faz, ele verifica se cabe no bolso dele, a parcela. E nem faz a conta do final, né? Não. Quanto que vai custar para ele no final? Ele verifica o seguinte, né? E a gente tem lojas de varejo aí espalhadas, né? Se a gente verificar essas lojas de varejo, elas trabalham assim. 10 mil à vista, um produto, ou 12 parcelas de R$1.000. A pessoa olha a parcela. Então, se a parcela cabe no bolso dela, ela não está nem aí para quantas vezes 12, 15 vezes. Ela compra, porque entra no orçamento dela, tá? Só que se ela fizesse essa conta, ela vai ver que ela está pagando um juro exorbitante, absurdamente grande. 20% em um ano, Rafael, não existe isso. Nem a agiota está cobrando isso, eu acho, viu? Eu não trabalho com agiota, não conheço nenhum, mas eu acho que nem a agiota está cobrando isso. Né? Então, é um valor extremamente expressivo. Se a gente pegar as aplicações financeiras hoje, o cidadão comum aí, o cidadão, né, que tem a sua rendinha, que tem algum valor guardado, se ele for poupança? A poupança, né? Então, a poupança, que é uma aplicação mais tradicional, existente, muitos aí que estão nos assistindo, vai falar assim, viu? O cara é doido guardar dinheiro na poupança. Mas tem gente que guarda na poupança, tem gente que... E a poupança é um rendimento seguro. Então, assim, tem que respeitar a posição de cada um, o momento de cada um e a consciência financeira que cada um tem, tá? O importante é conseguir fazer essa poupança. Hoje a poupança, ela está dando aí na faixa de 6,5% ao ano. Nossa, não é nada, né? E você vai pagar 20% de juros? Então a diferença é muito grande. E se a gente for numa aplicação ainda conservadora, mas pegar um CDB, um LCU, LCI, um Tesouro Direto, não dá 1% ao mês. 0,8%, 0,7%, dependendo do período do mês. Então, ainda assim, eu vou estar pagando muito mais do que eu conseguiria obter aplicando esse valor. Tá? Então, a questão do valor presente e valor futuro, ela é fundamental que as pessoas que estão nos acompanhando agora tenham consciência e entendam um pouco a respeito disso. E para a gente trazer para esse cenário assim, da topografia, como que a gente pode dar um exemplo de quando a pessoa precisa considerar a fazer esse cálculo? É óbvio que você já falou ali no parcelamento, né, na aquisição, mas como que a gente poderia trazer para o nosso cenário? Num serviço, numa compra de um equipamento mesmo? Existe uma situação que na topografia, a Topomig, no caso, né, ela tem algumas situações, pelo que eu sei, de venda com valores à vista parcelados, correto? Correto. Então, isso é fundamental, isso é fantástico, porque esse juro ele não existe. O valor presente hoje, quando você vende o equipamento, quando a Topomig vende o equipamento, esse valor presente, ele vai ser o mesmo valor no futuro. É o mesmo. Então, na verdade, o valor futuro é o valor presente. Então, isso é fantástico. Você consegue adquirir o bem, porque quando a gente compra alguma coisa, Rafael, quando aquela pessoa muitas vezes entra num carnê para comprar alguma coisa, ela compra por necessidade, precisa comprar. E aí ela acaba se deparando com essa situação de ter que ter o bem naquele momento. Né? Sei lá, uma televisão que queimou, uma geladeira que a pessoa precisa comprar. Né? Necessidade. Necessidade, exatamente. E no caso da topografia, a mesma coisa. Pessoas que compram os equipamentos, é trabalho, isso gera receita, né? Gera resultado. E às vezes posterga a compra, ou ela não faz a conta, né? Ela não faz a conta e ela acaba deixando de comprar, né, o equipamento nessa modalidade de pagamento, que é fantástica, né? Que não existe. Sinceramente, eu desconheço qualquer outro tipo de aquisição que você possa fazer nesse mesmo formato que a Topomig oferece com os equipamentos com nave. Não, 48, não tem. 60, 72 vezes. Não existe isso.
Você não compra um carro que tudo isso, essas outras coisas, você vai comprar um carro, além de ter uns juros abusivos, você tem gasto ainda, né? Tem um monte de gasto. Equipamento de topografia é um investimento que você vai ter, ser rentável, vai permitir que você abra o leque de serviço, possa oferecer outros tipos de trabalho, né? Na verdade, se você fizer a conta, se ele buscar alguém, porque às vezes a pessoa não tem a familiaridade com essa parte financeira, mas olha só, se você adquire o equipamento e você põe esse equipamento para trabalhar, a renda que o equipamento vai te dar, a produção que ele vai gerar para você, você vai pagando o equipamento. Paga, fácil. Então a conta ela é muito simples, né? Um outro exemplo que eu posso trazer para nós aqui, que é uma situação extremamente didática, é quem trabalha com veículo, né? Um representante comercial, por exemplo. Ele necessita ter um carro, né? E ele necessita ter um carro razoável. Então, se ele consegue comprar um veículo, né, que dê condições para ele trabalhar, segurança e é confiável, isso gera receita para ele, porque ele consegue trabalhar, né, ele consegue ir e voltar, ele consegue voltar no outro dia, o carro não para, não tem manutenção, então, assim, isso é fantástico. Então, essa condição que a Topomiga oferece, isso não existe, né? O valor presente ser igual ao valor futuro, isso é impressionante. É interessante também porque os mesmos R$1.000 de hoje, ele vai valer menos no futuro, né? Por conta da inflação, não é verdade? Vale. Hoje então, a gente teoricamente, para você poder conseguir esses R$1.000 que você precisaria para pagar a parcela mais para frente no futuro, teoricamente ficaria mais fácil, não é? É essa conta que eu tô falando besteira? Não, é essa conta mesmo. Porque o que acontece? Nós estamos no Brasil, né? Aí vamos voltar um pouquinho aqui na história, né? Pessoal um pouquinho mais antigo, aí acima de 30 e poucos anos, vai saber do que eu estou falando aqui. Mas em 93, 94, nós tivemos a mudança do Plano Real, né? E quando veio o Plano Real, extinguiu, entre aspas, a inflação. Antes a gente vivia numa inflação galopante, né? Então, inflação de 30%, 40%, 50% ao mês. Uma coisa extraordinária. Veio o Plano Real, né? 93 e 94, teve a transição ali com a URV, e aí o Plano Real veio extinguindo a inflação. Mas ainda nós temos inflação, né? Nós temos inflação mensal. Hoje a taxa Selic, que é o que mede a inflação no Brasil, ela está em 11,75 ao ano, né? Então hoje você tem inflação. Então quando você pega aí um prazo de pagamento de 24 meses, esse produto que você adquiriu hoje, daqui 2 anos, o valor dele é outro valor. Ele vai estar valendo 20% a mais, 30% a mais, porque os produtos, os insumos aumentaram. Eles vão... O equipamento valoriza e o preço que está pagando ainda se reduz, teoricamente, né? Exato. Então, é uma situação impressionante, porque você não tem investimento melhor, né? Assim, se for ver. Não tem investimento melhor, porque você vai estar pagando, veja só, você vai estar utilizando o equipamento para gerar receita. Essa receita você vai estar utilizando para pagar o equipamento. Esse equipamento, passado 12, 24 meses, ele vai ter uma valorização do equipamento, que é um produto diferenciado, ele vai ter uma valorização, e você vai estar pagando um valor antigo, um valor lá de trás, quando você comprou. Quer dizer, o mesmo valor fixo. O valor que você acabou pagando é um valor muito menor do equipamento naquele momento. Então, assim, é um investimento. Na verdade, a gente não fala que quando alguma coisa é muito boa, a gente não fala em gasto, né? A gente fala em investimento. Então, é um investimento muito interessante para ser feito e ser pensado aí, tá? Fábio, você como contador, o seu ponto de vista, quando você vê uma pessoa que, às vezes, ele é autônomo, que ele presta serviço de topografia, às vezes tem até uma empresa com alguns funcionários e tal, que dica você poderia dar, assim, que a pessoa precisa prestar atenção? Porque a pessoa, quando é autônomo, ele acaba, muitas vezes, não gerando nota fiscal, né? Ou, às vezes... O que você poderia dar de dica, assim, de conselho? Então, nós temos algumas modalidades de prestação de serviço, né? Você tem o autônomo, que é o que você falou aí, que é aquele cara, aquela pessoa, melhor dizendo, né? Que ele trabalha ali por conta, ou ele tem alguém que auxilia ele, né? Às vezes essa pessoa que auxilia nem está registrada, aquela coisa toda, porque ele está um pouco na informalidade.
né? E aí ele faz esse trabalho, né? Ele pega o equipamento, compra, às vezes aluga. Uma coisa que ele tem que se atentar bastante é na questão da receita que ele está gerando, né? A movimentação dele, que ele vai ter, então na pessoa física, porque tudo está na pessoa física dele, né? Então ele tem que se atentar um pouco a isso, né? Para ver se é um volume muito alto, se é um volume pequeno. Legal. Esse detalhe é importante, porque se ele tiver com uma movimentação pequena, eu sou muito sincero aqui, não é preocupante, tá? Movimentação pequena, eu estou falando aí 3, 4 vezes, né? Tá. Né? Uns 3 mil aí, né? Não vai dar dor de cabeça para ele nesse momento, tá? Entendi. Agora, ele começa a ter um valor superior a esse mensal, uma movimentação maior, né? Ele já precisa ficar atento, né? Então, existem algumas regras contábeis, a qual ele teria que se enquadrar para fazer o recolhimento aí de INSS, recolhimento de imposto de renda, e aí talvez verificar a possibilidade, talvez é mais vantajoso ter uma empresa, né? As atividades são permitidas ali no MEI, tem que ver se algumas que ele exerce pode ser ou não, ou uma microempresa. Então, existem alguns caminhos que ele tem que se ater para não incorrer aí numa infração fiscal e depois arrumar uma dor de cabeça, né? É verdade. Eu vejo, não sei se pode ser impressão minha, mas eu vejo pelo meu pai. Meu pai sempre foi autônomo, ele sempre foi desorganizadão, assim, com as finanças dele, sempre foi, sei lá, acho que não se atentava, não aprendeu isso de fato, né? Ninguém nunca. Eu acho que são coisas que a gente deveria até aprender na escola, né? Sobre finanças, sobre contabilidade, etc. Infelizmente, a gente não tem esses aprendizados, né? Mas o cara que já tem uma empresa, já tem funcionários e tal, o cara já está um pouco mais estruturado, né? O que você acha que diferencia, assim? Você acha que, além, lógico, do faturamento da empresa, mas o que você acha que esse cara sabe a mais, esse cara que tem empresa ali, que pode fazer um pouco a mais do que o autônomo que está começando ali? Eu acho que o que pode fazer, criar um diferencial para ele é a organização, que ele acaba tendo uma organização maior, até por necessidade. Você acabou de dar o exemplo do seu pai, autônomo, então é uma coisa só, vira uma mistureira tudo ali. Eu vou até dar um exemplo, assim, ó, desculpa te interromper, mas só para ficar um pouco mais claro, como que era a nossa vida, eu lembro quando a gente era criança, tinha época que meu pai estava trabalhando em obra e, pô, sempre estava entrando dinheiro ali, estava legal, e como ele era autônomo, ele prestava serviço, estava faturando ali. Aí acabou a obra, não deu sequência, aí, pô, ele ficava sem grana e a gente ficava apertado, a gente passava uns apertos, então o cara que tem uma empresa já tem uma cabeça um pouco diferente, não tem? Tem. Então, isso faz com que ele tenha uma organização, né? Ele acaba tendo que ter uma organização, porque ele sabe que isso pode acontecer. Então, o chamado capital de giro, né, que a gente fala, que é uma reserva, onde você vai ter que ter um valor ali mínimo garantido, guardado, para justamente suprir essas necessidades de ausência de receita em um mês, em outro. A gente acabou saindo de uma pandemia, né, praticamente, então isso serviu de lição, muita gente foi pega de surpresa, isso tenho certeza que muita gente começou a pensar um pouco diferente também, porque ninguém imaginava que a gente ia ter uma situação, uma pandemia, né? Quando que se imaginava um negócio desse? Ia fechar as coisas, ninguém ia trabalhar, ficar todo mundo em casa. É uma situação extremamente complicada. Então, a organização, Rafael, eu acho que é um fator primordial para ele, tá? A organização é uma situação muito importante. E a questão você falaria para começar com essa reserva financeira? Eu penso que sim. Eu acho que ele tem que fazer um planejamento financeiro, pode ser simples. Você encontra aí na internet várias planilhas de planejamento financeiro, né, um fluxo de caixa, de organização, onde ele tem que elencar. Isso é a parte mais dolorida para ele fazer, mas é algo que ele tem que fazer. Ele tem que elencar mais ou menos os gastos que ele tem no mês e ele saber quanto que é que ele tem que ter ali por mês de receita. E o excedente, vindo a ter um excedente, ele vai ter que tentar poupar alguma coisa, ele vai ter que tentar guardar alguma coisa, fazer uma reserva de emergência, criar um capital de giro, né? Às vezes, a gente voltando aqui no caso da topografia, às vezes ele não tem o equipamento dele, né? Então, às vezes ele pode
fica alugando, pega emprestado, fica aquela coisa, aquela confusão. Então, às vezes, se ele consegue comprar um equipamento, ele consegue gerar mais receita, ele consegue ter mais liberdade para trabalhar, né? Porque aí ele pode prestar o serviço a qualquer hora, a qualquer momento, qualquer dia, feriado, sábado, domingo, quer dizer... Tem total liberdade para ele poder ganhar o dinheiro dele, né? Total liberdade, exatamente. Então, ele pode começar a fazer isso. Então, veja que a aquisição do equipamento pode mudar a vida dele. Não tem nem comparação. Eu não sei se você tem noção do custo de uma alocação de um equipamento. Vamos falar de um par de equipamento RTK, que está mais na ativa aí. Custa R$ 3.500 por mês, a locação de equipamento, por mês. E você muitas vezes pega um equipamento usado, que está todo desconfigurado, às vezes vem aqueles acessórios todo ferrado, e aí o cara paga essa grana toda, sendo que tem várias opções ali, que ele fica com receio. Será que eu faço aquisição? Será que não? Né? Fica com essa... A gente falou aqui do valor presente versus o valor futuro de um equipamento até sem juros. E quando acontece juros, muda, conta alguma coisa? Quando tem juros na negociação? Não, muda muito, né? Se você vai comprar um equipamento hoje que ele custa aí 10, 15, 20 mil reais, 50 mil reais aí, e você vai ter um juro embutido, no final você está pagando 2 equipamentos. Então começa a ficar inviável. É igual a gente falar de financiamento de carro, você fazer financiamento aí de algum bem, ou você volto lá na fala, você pegar dinheiro com a agiota. Acaba sendo inviável, porque você vai pagar e não paga nunca, né? Então, muitas empresas, a gente sabe que elas acabam praticando o valor futuro bem diferente do valor presente. Uhum. Então, existe uma cobrança de juros embutido aí bem significativo, né? E o fator tempo acaba impactando no valor final. E aí, nesse modelo, realmente é complicado. Então, ele olhar certinho a forma de pagamento, você acabou de falar do valor do aluguel aí, mensal. Então, faz a conta em quantos meses ele pode comprar um equipamento, e ao invés de ele pagar o aluguel, ele comprar o equipamento, muitas vezes, né? Então, fazer algumas contas, às vezes ele acaba dando algumas soluções. Exatamente, são contas que daí tudo isso acaba sendo decidido naquele planejamento financeiro até que você mencionou, né? Planejamento financeiro, a gente estava comentando agora há pouco, então ele tem ali uma questão do custo dele que ele tem, e quanto que ele consegue guardar, ele organizar, olha, isso aqui eu vou começar a guardar para comprar um equipamento, comprar mais um equipamento. E até mesmo ver, né? Porque se o cara não faz a contabilidade dele, não faz o planejamento, não viu o quanto que ele gastou no aluguel, às vezes ele nem percebe que ele está gastando aquela grana, sendo que aquela grana poderia ser revertida para uma aquisição, de fato, né? Rafael, a gente volta na história do seu pai. Se ele não tem organização, ele não sabe quanto ele gastou. Se ele não controla, ele não sabe. Não sabe. Eu acho que eu paguei, sei lá, uns 15 mil esse mês. Mentira. Muito gastou mais. 45, gastou 30. Ele não faz conta. Né? Então, se ele não tem a organização, se ele não faz o controle, ele não sabe quanto que ele gastou. Aí é aquela típica situação, né? Trabalho, só pago conta, não sobra nada para mim, não consigo realizar meus sonhos, né? São as despesas fantasmas. Eu falo isso também quando eu vou dar algum conteúdo sobre o equipamento RTK, que é onde a gente pega mais pesado, assim, com a turma, né? De passar umas informações. Eu sempre falo que existem essas despesas fantasmas, porque a pessoa vai lá, compra o equipamento, paga lá cerca de 60, 80 mil reais, e não explora toda a funcionalidade dele. Acaba usando 10% da capacidade total do equipamento e acaba desvalorizando o investimento que foi feito, né? Acaba não aproveitando tudo que ele tem ali e aí acaba o quê? Tendo despesas fantasma, porque não explora o equipamento, não consegue executar as funções que tem ali dentro e acaba voltando para o escritório várias vezes, gastando com combustível, aí não coloca na ponta do lápis, como a gente está mencionando, e aí nem percebe que está tendo esses gastos, né? Aí, na verdade, o treinamento, ele não participou do treinamento, né? Ou ele não fez, ou não se atentou, e aí acaba passando despercebido, já quer começar a fazer logo, sem estar preparado, e acaba passando, esses custos acabam incorrendo mesmo. O que você acha que são desafios mais comuns aí, quando o assunto é financeiro mesmo, na topografia? Eu acho que a questão do investimento, né? A
topografia, a gente fala de equipamentos, não é um valor, não é comprar uma meia, né? Comprar uma camiseta. Os equipamentos, então é uma situação diferente. É um desafio mesmo, né? De fazer aquisição, se comprometer, né? Fazer aquisição é um desafio, o treinamento é outro desafio, então ele ter domínio do equipamento é um outro desafio, que eu estava colocando aí. Né? Então, a hora que você faz a junção desses vários detalhes, ele acaba incorrendo aí em outras despesas que ele não precisaria ter muitas vezes. Ele acaba tendo que contratar, às vezes, alguém para manusear o equipamento para ele, porque ele não domina, ele desconhece muitas vezes, né? Ele acaba tendo que fazer as locações, porque ele não se organiza para, talvez, fazer as locações eternamente, tá? Não se organiza para tentar adquirir um equipamento, fazer uma situação um pouco diferente, dar um passo à frente. Né? Então, quando a gente fala de trabalhar como autônomo ou empresa, isso é empreender. Né? Quando a gente empreende, a gente ser empreendedor tem risco e tem desafio. Então, se você não se prontifica a avançar e ter atitude, você continua no mesmo lugar. Você não sai do lugar. Esse é um dos grandes desafios das pessoas que atuam aí no ramo da topografia, não ter um pouco desse espírito empreendedor, né? Ela precisa ter um pouco dessa gama de negócio, né? Entender que aquilo é um negócio, né? Ele precisa fazer. Concordo. Porque acaba travando, né? A pessoa fica meio sem reação quando não tem essa veia empreendedora, ele fica com receio, pô, será que eu vou conseguir fazer dar certo? Será que não vou? O que eu vou fazer agora, né? Exatamente. Aí fica com medo de dar um passo além, né? Fica ali com medo, a coisa não anda, e aí ele fica patinando, e a gente ele acaba ficando do mesmo jeito que ele já estava há muito tempo atrás e não evolui. Né? Fábio, tem um desafio que muita gente, cara, bastante mesmo, pessoa me pergunta sobre precificação, sobre orçamento, sobre como precificar o serviço. Existem estratégias assim para otimizar esse orçamento de projetos? Então, uma das coisas, a primeira coisa que ele tem que levar em consideração, o equipamento ele é alugado ou comprado. Então, primeiro ponto. Se é alugado, você acabou de dizer agora há pouco aí o valor do aluguel, na faixa de 3,5? 3,5 por mês, né? Por dia fica até mais caro. Se o cara for pegar por dia, tipo, R$300 por dia. Em 10 dias, 300 já vira 3 mil. Pois é. Então, vamos pegar aí um dia R$300, se ele for alugar por um dia. Então, R$300 já é o aluguel do equipamento, né? Outra coisa, ele vai ter aí a questão de deslocamento, né? Combustível, não sei se é nessa cidade, na outra, pedágio, alimentação, muitas vezes ele vai fazer um serviço longe. Então, tudo isso a gente volta na planilha de organização dele financeira. Se ele elencar esses gastos todos, ele vai ter como a gente chama de ponto de equilíbrio, que é o valor mínimo que ele tem que gerar com esse equipamento no dia para gerar empate para ele. Uhum. Então, o aluguel do equipamento, mais alimentação, mais combustível, mais o tempo dele. Então, no mínimo... Ele como profissional, né? Ele como profissional. Ele tem algum auxiliar que vai auxiliar ele a manusear esse equipamento? São quantos? É um, é dois? Quanto custa a diária desses caras? O que ele paga de alimentação para essa galera, né? Quanto, então? Exatamente. Então, tem hotel, não tem? Hotel vai ficar de um dia para o outro, são 2 dias. A hora que eu elenco tudo isso, eu consigo olhar meu custo ali. O pessoal fala bastante em BDI. Você pode explicar um pouquinho sobre BDI? Existe o BDI na planilha financeira aí também? Tem também, né? Na verdade, você tem várias situações que a gente pode utilizar para fazer mensuração, né? Você tem margem de contribuição, né? Que é o que esse produto, o equipamento, ele pode contribuir, lucro operacional. Então, assim, você tem várias nomenclaturas nessa área financeira que a gente pode elencar para que ele possa tentar ter uma clareza a respeito dos números para ele e dos resultados que ele vai ter. Tá? Uhum. Mas eu acho, viu, Rafael, e aqui eu vou falar bem olhando aí para quem está nos assistindo, que a primeira coisa que esse pessoal tem que fazer é começar. Né? Meter marcha. Precisa começar, porque assim, às vezes a pessoa ela quer dar um passo longo, ela já quer começar
ela não consegue nem organizar o que ela está fazendo no dia a dia, ela não sabe nem o que ela está gastando no dia a dia, ela não sabe nem quanto ela pagou do aluguel, ela não sabe nem quantos aluguéis ela pagou no mês. Quanto que gastou de combustível, quanto tá pagando pro cara que tá ajudando ele, né? Abastece, aí não sabe o que ele gastou de combustível no mês. Tem uma parte que é para o trabalho, outra parte é para a família, então ele não consegue distinguir isso. E é isso que acaba ferrando o cara, né? Aí o cara, aí tem tudo isso que você acabou de mencionar, que eu acho que a gente poderia até elencar esses itens na lista para a pessoa que estiver em casa, que estiver assistindo aí a gente, poder listar de fato essa planilha, né? Para que eles possam ter uma clareza ali sobre isso. Aí o cara vai lá, não tem noção disso, dá um precinho para ganhar da concorrência abaixo de tudo isso que ele acabou gastando, né? O que acontece? O cara tá pagando para trabalhar, né? É o que mais acontece. Eu não posso perder esse cliente, eu vou baixar o meu preço. Aí baixa lá um serviço que era para cobrar no mínimo R$800, que é o que você falou, né? O cara tem que ter um ponto de equilíbrio. Vamos imaginar que o mínimo dele seja R$800, ele nem saiba. Aí chegou um concorrente, passou um preço de R$700, ele falou, não, vou cobrir, eu cobro R$500. Tá pagando para trabalhar, não é? Exatamente. Essa organização dele, esse controle, ele é fundamental, né? Quando você sai do profissional autônomo e você vai para uma empresa, aí você já tem ali muitas vezes funcionários, né? Você já tem funcionários que são registrados, então você já tem uma folha de pagamento, você tem impostos, né, da emissão das notas fiscais do trabalho que eles executam, né? Aí você já tem carro também que é utilizado, você tem outras despesas, né? Você tem ali um escritório interno, né? Uma administração, uma secretária, muitas vezes, então você começa a ter outras despesas. E essa organização, ela, de forma geral, ela acaba sendo praticamente a mesma. A gente vai ter um pouco mais de itens, um pouco mais de nomenclaturas a ser contemplada, mas o objetivo ele é o mesmo, tá? É importante que ele consiga fazer esse controle e ter a noção desses custos, dessas despesas diretas, indiretas. Você me ajuda a listar aqui para quem estiver em casa poder anotar? Vamos lá. A gente não precisa se aprofundar, mas os principais itens mesmo. O que você acha que seria importante o cara ter na lista dele ali? Primeira coisa, a questão do equipamento. Né? Se o equipamento é alugado, então ele vai ter um valor de aluguel. Tá? Se o equipamento é comprado, a gente tem o chamado depreciação desse equipamento. Né? Então, a gente tem que pegar o valor desse equipamento, a gente faz uma depreciação ao longo aí de 5 anos. Então, por quê? Porque daqui 5 anos, 10 anos, esse equipamento provavelmente vão existir novas tecnologias, né? Muitas vezes tem a questão da manutenção também que a gente tem que considerar, né? Da manutenção, exatamente. Então, você precisa colocar isso. O custo da manutenção normalmente está na depreciação? Não. A depreciação, ela é em razão do equipamento que começa a ficar obsoleto. Né? Que daí é para o cara poder ter a oportunidade de comprar um equipamento novo? Exatamente, porque você imagina, os equipamentos que você dá treinamento hoje, daqui 10 anos, vai ser o mesmo? Ah, não, com certeza. Não. Exatamente, é outra tecnologia, não adianta, está muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Então a tecnologia muda muito rápido. Então, isso eu preciso ir contemplando, né? Olha, daqui 5 anos eu vou trocar meu equipamento, daqui 7 anos vou dar meu equipamento como entrada, muitas vezes, né? E aí eu vou trocar o equipamento. Como é que faz esse cálculo, Fábio? É simples? Ou não? É simples. Você pega o valor do equipamento, né? O valor do equipamento e você divide pelo período de vida útil dele, né? 5, 10 anos. E aí a gente vai achar a quantidade de meses. A gente achou a quantidade de meses, eu vou ter ali qual é o valor da depreciação mensal desse equipamento. Né? Ou seja, aquela depreciação é como se fosse uma reserva que eu tenho que ir fazendo todo mês para ir comprando equipamento novo para trocar meu equipamento. Tá? Mais ou menos essa é a ideia. Então, a gente faz a depreciação, a gente faz ali um avos proporcional para que possa ser feita essa troca desse equipamento. Tem a manutenção, tem a hora do colaborador que vai auxiliar essa pessoa no trabalho. Você faz essa planilha, você acha que o ideal é fazer por dia, por hora, por mês? Eu acho que depende de como essa pessoa trabalha, Rafael. Se ela é uma pessoa...
Então, se ele é autônomo, eu acho que ele teria que primeiro tentar elencar por dia. Por dia, né? Para saber o custo fixo dele por dia ali, né? Por dia, é. Agora, se ele já tem uma agenda mensal cheia, eu acho que ele consegue até fazer por mês. Legal. Tá? Se ele já está com agenda mensal, ele tem um ciclo de trabalho, né, diário ali, uma rotatividade, um atrás do outro, eu acho que ele até consegue fazer esse controle e essa organização mensal. Agora, se ele não tem essas demandas todos os dias preenchidos, ele vai ter que tentar fazer isso diário para ele poder encontrar esses números, né? Vamos lá. Primeiro, você falou em relação ao equipamento, se ele é comprado, se ele é alugado. A gente coloca na planilha lá. Depois, a hora do colaborador, a depreciação, correto? Depreciação. Do equipamento, manutenção do equipamento. Manutenção. A hora do funcionário. O colaborador, né? A hora, o dia, né? Conforme for. A hora dele como profissional, correto? A hora dele também, porque ele tem que ser remunerado, ele está trabalhando. Correto. Né? Perfeito, lógico. É o salário dele, né? Exatamente. Então, ele precisa colocar ali, né? Quanto que ele está ganhando. Despesas que ele vai ter: alimentação, combustível, tá? Nota fiscal, se ele for empresa, imposto. O imposto. Ô, Fábio, quando eu vou dar um orçamento, e às vezes eu ensino algumas pessoas a fazer isso, eu coloco, quando o equipamento é meu, eu já tenho equipamento quitado, eu tenho o meu carro, eu coloco como se fosse um aluguel. Eu vou lá e coloco, vou usar uma estação total, vou usar um notebook, vou usar um software que eu comprei, eu boto como um aluguel. Seria a mesma coisa que a depreciação ou não? É diferente? A ideia você vai seguindo mesmo, porque você está cobrando o aluguel. Estou cobrando aluguel, Quando você aluga, você está depreciando, né? Porque é pelo uso. Né? Então, assim, se você pegar um carro, até tem aí um pessoal que vende carros, raridades aí, você pega carros mais antigos, com quilometragem baixa, a manutenção dele é diferente de um carro do mesmo ano já rodado. Normalmente. E não é qualquer um que vai mexer também, né? Não, exatamente. Tá? Então, essa separação é importante. Então, se você contempla ali um aluguel, é interessante, porque você está considerando a depreciação do seu bem, do seu patrimônio. Então, se eu coloco o aluguel, eu não ponho a depreciação, né? Não, se você está cobrando o aluguel, você não precisa pôr a depreciação. Legal. Tá? Bacana. Porque você já está cobrando o aluguel dele, como se tivesse, para você precificar, tá? Para você prestar um serviço. Então, é uma forma de você estar remunerando, tá? Agora, existe também, Rafael, uma outra situação. Que aí é importante a gente ver em qual momento que esse profissional está. Tá? Porque você pode cobrar o aluguel, porque você está alugando o equipamento para ele, ou seja, o equipamento está sendo utilizado, vou cobrar o aluguel. Só que eu vou cobrar a depreciação também, porque esse equipamento, toda vez que eu estou utilizando, ele vai estar depreciando. Então, se eu estou no momento que eu consigo oferecer um trabalho de excelência, e eu consigo montar uma proposta, um orçamento bem feito e fundamentado, às vezes a questão não é nem o preço, né? É a questão você chegar para o cliente e falar, olha, tem isso aqui, você não precisa nem abrir para ele, claro, né? Mas se você conhece os seus custos, você consegue fundamentar para o seu cliente, porque às vezes nem ele sabe quanto custa. Né? Exato. Você consegue provar. Eu já ganhei bastante orçamento, porque eu abri a minha planilha para o cara. Eu falei, o cara vinha falar, Rafael, não dá para você baixar o preço, serviço. Rafael, não dá para você baixar o preço, não, fulano cobrou tal. Eu falo, cara, olha aqui minha planilha, eu vou abrir a planilha para você. Eu mostro lá o valor do equipamento, o valor do carro, alimentação, etc. Ele falou, não, você tá certo, então eu vou contratar. Isso. E acabar contratando. Lógico que não dá para ganhar todos, né? Mas... Não, claro. Tem gente que vai pelo preço. Mas você tendo clareza do que está acontecendo, você pode até negociar, não é verdade? Sim. Até para o cara, seria estratégias de otimização, poderia negociar com o cliente, né? Não, beleza, você não quer pagar, isso eu consigo tirar a minha equipe aqui de estação total, por exemplo, ou a minha equipe aqui do escritório. Você faz a parte de escritório para mim, né? Você vai dar alimentação para o pessoal lá no campo? Exato. Você vai dar um auxiliar para bater estaca lá para mim? Você vai pegar a equipe, você vai levar com o carro da empresa lá para eles? Então, assim... Exato. Estou disposto, vou te entregar pronto. Então, o que fica bom para você? Tudo isso é clareza nesse planejamento, não é, Fábio? Exatamente. Se você tem isso aí, você tem domínio para falar com o seu cliente
e você consegue ter uma fala fundamentada. Então, às vezes, o pessoal está brigando por preço, só que às vezes o problema não é o preço. O problema é o domínio e a segurança que ele tem que ter do equipamento, né? Ele poder fundamentar bem a utilização do equipamento, os resultados que ele vai conseguir obter, né? Tudo isso vai impactar, muitas vezes, no fechamento de um orçamento. Diretamente, né? Inclusive, quando você tem clareza sobre essa planilha, tem serviço que é melhor você nem fazer. Eu não vou fazer, senão eu vou tomar pau, né? A pessoa vem lá já, e acontece, né? Às vezes grandes empresas vêm ali com propostas pré-fixados ali, a hora que você olha, fala, ó, dá. Para mim não dá, Serve, não vai encaixar, minha conta não fecha. E quando a gente está começando, a tendência é, vou atender o cliente para eu ganhar o cliente e tal, mas no final a conta não fecha, né? É aceitar tudo. Bom, a gente tá discutindo aqui, a gente falou aí sobre valor presente, valor futuro, ficou bem claro em relação aí ao parcelamento sem juros, qual que é a vantagem dele, né? O parcelamento que a Topomig foi a pioneira nisso, né? Porque antigamente, eu não sei se você sabe, mas eu não sei se a gente mencionou também a respeito disso, mas a aquisição de equipamento, meu pai já chegou a pagar em dólar, para você ter noção, quando vinha os equipamentos para cá, de topografia, Teodolito, ele pagou em dólar, ele fala até hoje. E logo depois começou os equipamentos virem equipamentos de GNSS e as empresas pediam 50% de entrada e o restante de pagamento em 4 vezes, 6 vezes, né? E a Topomig foi disruptiva aí nesse ponto para facilitar o pagamento da pessoa e começou ali, se eu não me engano, a primeira parcela que eles foram eficazes para caramba foi em 36 vezes, eu não sei se teve alguma coisa antes. E logo em seguida, né, em 60 vezes, e tudo isso sem juros e sem entrada, que valoriza demais esse valor no futuro, né? Muito, muito. Isso aí não existe, né? A condição de pagamento, essa facilidade para você poder ter o equipamento trabalhar, não existe. É uma situação pioneira, como você falou, e disruptiva aí, fantástica. Eu acho que é uma oportunidade única, talvez para quem não tem, adquirir, fazer a conta, se organizar, mostrar para o cliente, junto com isso, a clareza, né, e conseguir controlar os valores, seus custos, suas despesas ali, para ele realmente saber se ele consegue prestar um serviço naquele valor ou ele não consegue fazer, não prestar serviço a qualquer preço, né, ele ter uma dimensão do gasto que ele tem, né, e poder ter domínio, né, Rafael, do equipamento, né, ter conhecimento, know-how, até mesmo para ele vender segurança para o cliente dele. Né? Então, isso é importante. Qualquer área é importante. Qualquer área, qualquer segmento. Você ter segurança, você ter fundamentação, você passar confiança que você vai entregar um trabalho de qualidade para o seu cliente. Olha, eu garanto para você que o seu cliente, ele não vai, não todos, tá? Claro, a gente já comentou isso, não todos. Mas tenho certeza que uma grande parte ele não vai somente por preço. Tá? Ele vai levar em consideração a sua fala, a sua credibilidade, a sua segurança, né? Tudo aquilo que você pode fazer por ele, utilizando o equipamento, isso vai causar para ele um impacto muito grande na hora de tomar a decisão e fechar aí um orçamento. Exatamente, até mesmo para quem está começando do zero, mesmo quando começa do jeito certo, consciente de tudo que está acontecendo com esses temas que você falou, essa listagem do planejamento e se preparar e se organizar, fica tudo muito mais simples, né? Tocar do que começar do jeito errado e aí depois tem que mudar o percurso, aí ver que tá atolado em dívida e não está conseguindo caminhar, né? Então, quando começa do jeito certo, as coisas começam a andar, né? Começa a fazer sentido aí. Verdade, é isso aí. Obrigado, então, por esse bate-papo aqui. Foi um bate-papo ligeiro, mas eu acredito que cheio, rico, né, em conteúdo, pelo menos aqui para mim. É sempre bom a gente trocar ideia a respeito disso, enfatizar pontos importantes para que o negócio cresça, pontos importantes que são os números. A gente sempre fica focado em pegar cliente, executar o trabalho e às vezes não gerencia, né? Não faz a contabilidade da coisa, não percebe os números, né, tanto do presente quanto do futuro, fazer cálculos aí, etc. Né? Um bate-papo bem legal. Obrigado pela sua contribuição aí no mundo da topografia. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço aí o convite, a participação. Se precisar novamente, conte com a gente aqui. Estamos à disposição aí para colaborar e
trazer as informações aí que a gente tiver competência para contribuir, claro, né? Com certeza, é isso aí, é só o começo. Com certeza a gente vai te chamar para mais bate-papos aí. E estamos só no começo aqui do Topo News. Se você tem sugestões para temas, se você tem sugestões para convidados, mandem no e-mail que está ficando aqui embaixo. Podem mandar um e-mail aí sugerindo aí qualquer coisa que você achar que seria legal para agregar ainda mais valor para a nossa área de topografia, georreferenciamento e obras. Beleza? Tamo junto, um abração e até o próximo Topo News.